Oi, gente! Tudo bem? Agora nós estamos aqui com Arilson. Pensa aí, nós fazemos parte da Aliança Divergente e ele é um dos nossos aliados, né? Somos aliados. Somos aliados. Somos aliados, somos amigos, né? Estamos num processo de crescimento profissional, crescimento espiritual, por que não? Né, num crescimento de várias áreas de relacionamento, de várias áreas da nossa vida, desenvolvimento pessoal, melhor assim dizer. E ele está aqui com a gente para ele falar com um tema fantástico, que é do lixo para o luxo. Já pararam para pensar como é que isso funciona? Do lixo para o luxo, mas não tem nada melhor do que ele para você apresentar. Fala aí, meu amigo. Boa noite, gente. Eu me chamo Arilson Souza. Sou o tipo de cara que não me envolvo com pessoas medíocres, pessoas que estão preocupadas com o próximo final de semana, pessoas que falam sextou. Eu só me envolvo com pessoas que querem vencer. E eu costumo dizer o seguinte, que não importa o que você tem, importa o que você quer ter. Então, eu viso muito isso nas pessoas que se relacionam comigo, comercial, seja lá em qual área, o que essa pessoa quer conseguir. Então, eu sou um cara que vim do lixo ao luxo. Por esse motivo que eu não me relaciono com medíocres, só com pessoas que querem vencer, querem mudar de vida, estão dispostas a crescer em todas as áreas de exemplo. Tranquilo. Então, o que a gente poderia chamar de pessoas medíocres? Pessoas que aceitam tudo, né? Fala que a vida quis assim, assim seja. Ela tem um pagamento medíocre. A vida me ofereceu isso, é isso que eu tenho que querer, eu vou fazer o quê? Não, você pode sempre querer mais e você pode sempre buscar alternativas. Pessoas que se acomodam com a situação, pessoas que aceitam o que a vida traz. E a vida só traz aquilo que você pede. Essa frase é boa. Como é que é? A vida só lhe dá aquilo que você pede. Pronto. Isso é fato. Então isso quer dizer que se a gente olhar para a vida e dizer assim, eu quero mais, eu posso mais, isso aí a vida vai trazer para a gente, desde quando a gente demonstre o que a gente deseja. Exato. E assim, Rosana, no nosso bate-papo eu falei um pouco da minha trajetória. E a minha trajetória, eu tive vários desafios que hoje na Aliança Divergente a gente chama de pré-quedas. Sim. Que é a pré-queda que antecede a queda. Tudo aquilo que você quer fazer e no caminho você encontra obstáculos. E eu tive que ser ousado na situação que eu estava, que nós vamos falar sobre isso, vendo a situação piorar e eu simplesmente levantar a cabeça e dizer, tenho que ir além, tenho que vencer mais esse obstáculo. Então, se você quer, não é se você falar que quer, falar até papagaio fala, é se de fato você quer algo e você está disposto a passar pelo processo, seja lá o que for, você vai conseguir. Eu sou uma prova viva disso e hoje você vai conhecer um pouquinho da minha história. Pronto, tudo muda quando alguma coisa muda. E como a gente está no mês de novembro, é o mês onde vai se falar do homem, né? Do homem, dessa parte forte da vida, que traz a força, que traz a coragem, que mostra exatamente como se vencer, o que fazer para, né? Essa parte de vocês, são fantásticas. A gente está correndo atrás aí, mas vocês, é de vocês. A nossa parte mesmo é a parte de auxiliar, de ajudar. A gente corre atrás, a gente consegue, a gente faz, mas não quer dizer que não seja para algumas feministas por aí que estão aí rodando, quer dizer que a gente não faça melhor, faça pior, quer dizer que essa parte masculina é tão boa quanto no que faz e precisa continuar sendo, porque é muito gostoso também ser feminina. E é muito bom estar naquele lugar de auxiliar, de ajudar e ver a força de vocês. E é disso que a gente vai falar aqui hoje. Esse é o tema, né? Do lixo pro luxo. Como é que isso funcionou? Tudo começou há uns 6 anos, mais ou menos, eu fui colocar um negócio em São Paulo e fiquei lá por 2 anos e meio. E esse negócio foi a lona. Literalmente,
eu cheguei em Jequié sem nada. Mas sabe o que é nada? Absolutamente nada eu tinha. A não ser a roupa. E eu precisava fazer alguma coisa. Eu precisava vencer. Eu precisava sair daquele lugar porque o que eu dizia para mim a todo momento é que aquele lugar que eu estava sem dinheiro para comprar um prato de comida, porque eu ia almoçar, jantar na casa de minha mãe, porque eu não tinha 10 reais para dar nenhum prato de comida aqui dentro de Jequié. E eu ficava angustiado, eu ficava muito agoniado e pensativo o que fazer, como fazer, por onde começar. E aí eu tive alguma proposta. Minha mãe, por exemplo, falou para mim: meu filho, eu vou em Pernambuco, compro 50 mil de mercadoria, você coloca uma loja no centro e vende. Só que eu já tinha vindo dessa experiência, onde tive vários cheques sem fundo, inadimplência, enfim. E eu não queria voltar para esse mesmo segmento. E aí eu falei para meu irmão: eu quero um negócio que eu compre à vista e venda à vista. E ele falou assim: velho, tem esse negócio, só que você não vai encarar. Por que ele falava que eu não ia encarar? Porque eu era o cara que, quando eu saí de Jequié, eu tinha carros, empresas e tal. Então ele falava assim: você não vai encarar essa situação. Eu falava para ele: vou encarar. Então tu já saiu daqui, já num patamar. Onde eu tinha carro novo, onde eu tinha empresa e tudo. Então eu saí daqui para colocar uma outra empresa de um outro segmento em São Paulo com meu irmão. E lá não deu certo essa empresa. Então quando eu cheguei aqui, eu cheguei sem nada e eu precisava começar. E qual foi a ideia que meu irmão me deu? É você catar reciclagem na rua. Porque aí você não vai precisar de um centavo. É um desafio. É muito desafioso. Imagina aí para você. É desafio para qualquer pessoa. Imagina para uma pessoa que estava acostumada com carros bons, com dinheiro, com empresa, com tudo. E eu saio daqui nesse patamar e quando eu volto para o lixo, literalmente. Então é de uma ousadia sem tamanho. E eu falei: não, eu aceito o desafio. Ele falou: você não vai, cara. Eu falei: vou. Rapidamente eu corri para minha mãe e falei para ela assim: ao invés da senhora comprar o carro, comprar mercadoria, compra um caminhão para mim, 50 mil que eu pago. Meu filho, você paga? Eu falei: eu vou catar lixo na rua e vou pagar. E aí... quando ela olhou para tu, qual foi o rosto que ela apresentou para tu? O que ela apresentou foi assim: eu vou apostar porque é filho. Mas ninguém acreditava, porque eu falava assim: eu consigo. E foi uma loucura muito grande na época, assim, porque quem é que acredita que a pessoa ia pagar uma parcela de um caminhão catando lixo na rua? Só que esse período que eu estava parado, eu estava tão agoniado, angustiado, que eu queria fazer qualquer coisa. E assim foi feito. Só que aí agora vem as pré-quedas, para ver se você quer mesmo. Meu irmão falou assim: então tudo bem, nós vamos no aterro, eu vou te ensinando o que é material, e lá nós vamos ver se de fato você quer. No primeiro aterro que eu fui, começou a cair a chuva. No momento que estava chovendo, aí todo mundo, os funcionários do meu irmão, que tudo me conhecia, sabia a posição que eu tinha, aí tudo dando risada de mim, porque eu tudo bonitinho, tudo com roupa nova, porque eu não tinha roupa velha, tudo era roupa nova, eu tinha que usar o que eu tinha. E ele falava assim: cara, não vai, você não vai, não tem jeito. Eu falava: na hora que começou a chover, na hora de pegar o bag cheio de reciclagem, na hora que nós levantamos esse bag assim, a primeira coisa que caiu foi aquela água de esgoto na minha boca. E aqui eu segurando e cuspindo, e eles dando risada e tal, e foi muito desafiador. Imagina. Confesso a você que naquele momento ali eu falei: Jesus, é isso mesmo que eu quero para minha vida. Eu estava dentro de um aterro, eu tenho um pavor a cigarro, meu irmão fuma, e eu falei assim, e eu ficava perto dele para sentir o cheiro do cigarro, que era melhor do que o odor ali. E aí nós saímos dali todo molhado, fomos para casa, chegamos já tarde. No outro dia ele falou: e aí, vai encarar? Eu falei: vou. Então amanhã nós vamos para outro aterro. Chegamos no outro aterro no dia seguinte, chuva de novo, furou o pneu do caminhão dele. E aí rapidamente eu já saí para poder organizar, consegui convencer um cara, um borracheiro, a vir, já tudo escuro, a vir trocar esse pneu, e ele veio, trocou, e nós saímos dali mais uma vez, 9h da noite, chovendo, debaixo de chuva, todo molhado.
Quando nós chegamos em Jequié, ele falou assim, aí, tu vai encarar esse negócio mesmo, velho? Eu falei, vou encarar. Então amanhã nós vamos em outra terra. Eu falei, não precisa mais não, porque agora eu já sei o que eu preciso fazer. E aí agora eu saí atrás desse caminhão para poder comprar esse caminhão, que não é um caminhão grande, é um caminhão pequeno, um baúzinho pequeno, e achei. No que minha mãe estava dando cheques para esse cara, que nós estávamos comprando um caminhão, eu tinha conversado com uma vizinha minha, que ela trabalha em um colégio, e ela tinha falado para mim assim, olha, vai surgir um monte de reciclagem lá que está reformando o colégio. Coincidentemente, o Deus, eu acredito que é Deus, ela me ligou na hora, minha mãe estava dando cheques, eu falei, me dá aí, deixa eu testar esse caminhão se é bom. Eu já corri e já voltei com esse caminhão cheio de reciclagem. Né? Quando eu voltei, o cara já tinha ido embora, tinha pego os cheques, e aí agora só ficou o compromisso de pagar esses cheques. E agora vamos catar reciclagem na rua. E eu tenho uma foto que depois eu vou ter que mostrar, ter de passar, da primeira carga que eu fiz de reciclagem. E foi muito desafiador porque eu tinha um problema de nervo ciático e você toda hora tinha que descer do carro e subir toda hora para pegar material na rua e aquela coisa de vergonha do que as pessoas estão pensando. E eu só comecei a falar assim, tá, eu tô com vergonha, mas essas pessoas vão pagar o cheque que minha mãe deu? Não, quem vai pagar sou eu, então eu tenho que correr. Então, isso era motivador, ficar botando o pensamento do positivo, de que eu tinha um débito e que eu precisava honrar. Então, a honra era que fazia a motivação. Existia várias situações que me obrigavam, que me impulsionavam, que me fazia levantar 4 horas da manhã. Às vezes, minha cama dava 4 horas da manhã, já estava tudo, antes das 4 já estava toda forrada e eu já saía e trabalhava até 11 horas da noite. E quem foi que deu esse título do luxo ao lixo? Do lixo ao luxo? Eu conversando com meu irmão falou assim, cara, você tem que gravar um vídeo, você tem que escrever um livro. Eu falei, certo, beleza. E um certo dia eu estava pegando material, dia de sábado, né? As pessoas tudo curtindo assim, bebendo, eu passando pelos bares, e eu cheguei em um determinado condomínio. Na hora que eu meti a mão ali dentro daquele container de lixo, o que me veio foi uma fralda cheia de cocô. E aquele momento ali eu olhei para minha mão assim e falei, meu Deus do céu, o que eu estou fazendo aqui? É isso mesmo? Só que aí, como você falou, eu lembrava do cheque da minha mãe e eu falava assim, não, eu tenho que cobrir o cheque da minha mãe. Eu não posso deixar voltar esse cheque, eu não posso decepcionar minha mãe. E aí eu dei um jeito de limpar a mão, pedir água, o cara que ficava limpando lá o condomínio para lavar, e aquilo ali eu continuei. E chegou a um ponto que eu conversava com o lixo. Eu falava assim, ó, seu filho da peste, você vai me enricar. Esse sofrimento não é de graça, não. Cara, é uma loucura assim, porque as pessoas olhavam para mim e não acreditavam que eu ia continuar, que eu ia permanecer com aquele negócio. E aí, como eu sou um pouquinho atento a negócio, logo eu percebi que catando nas ruas, eu ia ter um pouquinho de dificuldade de pagar aqueles cheques. Então logo eu entendi, eu tenho que comprar. Porque eu passo o dia todo, vamos colocar um número aqui aleatório, o dia todo eu coleto 300, 400, 500 quilos de papelão. Vamos colocar, porque na época eu comprava mais isso, porque o dinheiro era pouco. Eu cheguei em uma casa só de uma pessoa, tem 500 quilos de papelão. Então o segredo desse negócio não é coletar na rua, é comprar. Mas e agora? Como comprar? Se não tem dinheiro para comprar material. E eu cansei de pegar 60 reais da minha mãe, da minha irmã, 100 reais, 200 reais, 500 reais, e saía para comprar e ficava doido querendo comprar, e eu não queria comprar sucata fina. Sucata fina é cobre, é metal, é antimônio, é alumínio, essas coisas, porque senão o dinheiro acabava logo. Eu queria comprar um material que era mais barato. E aí eu ficava naquela luta. Só que existia a questão do combustível. E teve semana de acabar o combustível 3 vezes. E eu sabia que ia acabar. Falei, só que eu não vou parar o carro aqui e ficar esperando as coisas acontecerem. Eu vou rodar
catando material na rua, até acabar. E quando acabava no meio da rua? Quando acabava no meio da rua, eu dava um jeito de encostar o caminhão. Ali por perto, se tivesse reciclagem perto, eu já ia catando. E depois eu ia pedir socorro a um irmão, a um amigo, a um mecânico mais próximo. Eu sei que ali eu não ficava. Ou seja, você tinha uma rede de apoio boa. Eu tinha uma rede de apoio boa. E a minha família foi o principal, né? Foi o principal porque minha família são muito unidos. Quando vê um precisando, todos estão ali. Só que minha família não é família de dinheiro. Então, quem podia me socorrer financeiramente eram poucos e com pouco dinheiro. Então, eu tinha que ir na raça. Enquanto eu tinha o dinheiro ali, eu comprava. O dinheiro acabava, eu ia catar na rua de novo. E aí eu lembro que esse cara hoje é um amigo meu, que eu cheguei na casa dele, eu encontrei ele na rua, sentado no chão assim, lá no Mandacaru, próximo ao Sulcão. Eu não o conhecia e eu vi ele sentado com um carrinho coletando na rua. Aí eu parei o caminhão, sentei junto dele, comecei a conversar, falando que eu comprava e tal. Aí falou, beleza, eu tenho um pouco de material lá, eu vou te chamar para tu ir lá comprar esse material. Só que naquela época, esse pouco dele era muito para mim. E quando eu cheguei lá, o primeiro material que ele colocou na balança, o dinheiro que eu tinha no bolso não dava para pagar. E quando eu olhei, eu vi aquele tanto de material, eu falei, meu Deus do céu, o que eu vou fazer aqui agora? E aí foi engraçado que eu falei, não, eu vou pesar tudo. Quando eu terminou de pesar, eu falei, vem cá, você confia em trazer o dinheiro para você amanhã, porque aqui eu só tenho tanto. Ele, não, rapaz, você é cara homem, rapaz. Beleza, o que eu fiz? Tranquilo, obrigado pela confiança. Saí com o caminhão, fui para casa. No dia seguinte eu vendi o material tudo. Peguei o dinheiro dele, da onde eu vendi, eu já corri para casa dele, paguei o dele, fiquei com o meu. E ali eu saí para comprar mais material. A importância de ser confiável, né? De se comportar como, porque precisa ter a postura. O comportamento, né? A né? postura. Tem que ter a postura de confiável para que a rede ela cresça. Cresça. E assim, se você não for sincero, se você não souber tratar as pessoas, se você não souber se relacionar, você não cria parceiros, você cria inimigos. Verdade. E isso aí foi uma das vantagens que eu tive, que todas as pessoas, inclusive hoje, eu tenho assim uma cartela muito boa de clientes, de pessoas que me vendem material, que não vende para nenhum outro, tá? Que já chegaram vários lá oferecendo até mais dinheiro e não vende, só vende para mim, que é desde essa época. Entende? Então por quê? Porque houve seriedade, soube tratar as pessoas, soube fazer parcerias. Então, no caminho, na trajetória do sucesso, isso também evolui muito, que é o fazer o network, que é fazer a boa vizinhança, que é tratar as pessoas com respeito. E isso me ajudou muito. E honrar em tudo que se fala. E honrar. E tudo que você falar, você cumprir. Não posso cumprir, então não fala. Porque isso lá na frente vai dizer quem você é. Então, hoje eu tenho eu coloco assim mais ou menos umas 30 pessoas que estão comigo desde aquela época. Parabéns. Entende? Então, é algo assim que se você não for sincero, se você não jogar limpo, se você não for honesto, você não vai conseguir trazer essas pessoas com você. Então, foi assim, foi uma caminhada muito árdua, foi uma caminhada muito difícil, difícil mesmo. Para você ter ideia, nesse mesmo período que eu não tinha dinheiro nem para comprar material, eu comprei uma balança num cartão dividido em 10 vezes. No primeiro sábado que eu cheguei em casa, eu cheguei tão cansado que eu não estava acostumado com a rotina, que eu subi para minha casa e deixei o caminhão aberto. Os caras foram lá e roubaram a minha balança. Pré-queda. E aí? E aí eu fiquei, sabe, perdido, sem saber o que fazer, tomando balança de um e outro emprestado. Mas qual foi o sentimento? Qual foi o olhar para aquilo naquele momento? O sentimento foi, meu Deus, o que é que eu vou fazer da vida?